Começar tudo de novo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Vamos então dar continuidade ao estudo do livrinho Força Espiritual. E o tema de hoje é Sem dramas na mente, sem dramas na vida. Procure não exagerar o tamanho dos problemas que o aflige, para que você não se sinta pequeno demais diante deles. Quem dramatiza as próprias dores não pode esperar outra coisa da vida senão tragédias e decepções. E quem não, né? Todos nós, em algum grau, temos o hábito de falar dos nossos problemas, né? Aí a gente dá uma desculpa assim de que a gente precisa desabafar. Só que é perigoso porque às vezes essa atitude ela vira um vício. E toda vez que a gente encontrar com alguém, a gente tem a necessidade de falar sobre os nossos problemas, né? E isso é perigoso, como ele diz aqui, porque nós aumentamos demais o nosso problema, nós damos muita ênfase para ele. E quem não tem problema? Né? Será que existe algum encarnado no planeta Terra que não tem nenhum problema? Eu gosto de chamar os problemas de desafio, né? Porque eu acho que é assim que a gente tem que encarar as nossas dificuldades. É um desafio. Se eu vencer esse desafio, eu vou sair melhor dessa situação. Eu estarei um pouco mais forte depois dela, né? Ao invés de aumentá-las com o nosso drama, a gente faz drama, né? Sobre tudo aquilo que nos parece muito difícil. A gente fica fazendo drama. E pior, porque inconscientemente ou conscientemente, nós nos colocamos no lugar de vítima. Nós nos vitimizamos. E isso nos traz muitas consequências negativas. Aumenta o nosso problema, né? Potencializa, né? Porque tudo aquilo que a gente fala é o que nós estamos sentindo e é o que nós estamos pensando, né? Quando a gente pensa, nós estamos gerando ondas, nós estamos gerando formas mentais. Então, se eu estou o tempo todo pensando na minha dificuldade, no meu problema, eu estou gerando formas relacionadas com esse problema. Eu estou criando mais problemas, porque quando eu penso, eu crio, né? Somos co-criadores. Deus é o grande criador e nós somos seus filhos co-criadores. Nós estamos também criando e criamos através do nosso pensamento. Então, quando a gente fica se lamentando sobre as nossas dificuldades, nós estamos criando mais dificuldades. Nós estamos nos magnetizando dessa dificuldade, né? Como se nós estivéssemos vestindo uma roupa, a roupa da dificuldade. Eu vou aqui falar sobre os meus problemas. Então, eu estou vestindo a roupa da dificuldade. Só que essa roupa que a gente veste, quando a gente pensa e quando a gente fala, é uma roupa magnética, que atrai. Tudo aquilo que nós falamos é o que está dentro de nós e é o que nós atraímos. Porque nós temos o campo eletromagnético. Tudo que está em nós virá em dobro para nós. Não fale tanto dos seus problemas aos outros. Converse sobre eles apenas o mínimo necessário e com pessoas da sua intimidade. Não se esqueça de que Deus criou o mundo pela força da palavra, e isso também vale para nós. É o que ele está falando aqui para a gente agora, né? A nossa palavra é som, som é energia. E quando nós falamos, este som, ele é uma onda de informações. Ele vai carregado
com tudo aquilo que nós estamos pensando e que nós estamos sentindo. É por isso que nós criamos. Tudo aquilo que nós pensamos e falamos, quando nós falamos, nós potencializamos. E nós criamos, cedo ou tarde, aquilo que nós estamos falando. Vai depender do que nós sentimos. Porque quando nós falamos sobre algo, por exemplo, algo que já aconteceu, nós estamos revivendo aquilo que aconteceu, né? Quando você vai falar de uma coisa muito triste que te aconteceu, você fala, às vezes os olhos enchem de lágrima, né? Por quê? Porque o nosso coração está ali, sentindo novamente toda aquela emoção. E é esta força da nossa emoção que potencializa tudo aquilo que nós pensamos e falamos. Então ele fala aqui que nós não devemos contar, para sair e contar para todo mundo. Encontrei a vizinha, vou falar da minha doença. O que eu estou fazendo? Estou potencializando a minha doença. Primeiro porque eu estou pensando nela novamente, estou dando mais força para a minha doença. Aí a minha vizinha escuta, ela vai falar para outros também. Você viu a vizinha que está com tal doença? Potencializando ainda mais, porque quando ela pensa em mim, ela está se ligando a mim. Então ela está emanando para mim o sentimento dela. E eu estou recebendo aquilo. Então olha quantas vezes nós potencializamos quando nós ficamos falando dos nossos problemas, dos nossos desafios para outras pessoas. Então ele fala aqui, converse só o necessário. O que é o necessário? Essa pessoa pode me ajudar? Porque às vezes nós precisamos de ajuda. Então eu vou falar com ela sobre o meu problema, para ver se ela pode me ajudar. Essa pessoa não pode me ajudar, então eu não vou falar para ela. Eu preciso muito falar para alguém, então eu vou lá no psicólogo, né? Um exemplo. Primeiro eu posso falar com alguém da minha intimidade, né? Alguém muito próximo que vai me ouvir com carinho, com paciência. Isso, como um desabafo, pode ajudar. Mas pessoas estranhas que não são do nosso convívio mais íntimo, é besteira a gente ficar falando, né? Porque ainda seremos alvo de julgamento, de fofoca, né? Então o mínimo necessário a gente deve falar, né? Você é quem compõe o enredo do filme da sua vida. Se não está gostando do que vê, mude de cena, mudando sua atitude. Tudo está em você. Então, quando nós temos os nossos desafios, o que acontece? A nossa primeira reação é colocar a responsabilidade em algo ou alguém externo a nós. Ai, mas eu tô assim por causa de fulano. Ou então eu tô doente por causa da chuva. Né? Sempre assim, sempre nós vamos direcionar a responsabilidade dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas dificuldades em algo que não está em nós, porque fica mais leve pra gente. É natural do ser humano, é natural do nosso nível ainda, né? Mas o que ele vem falar aqui pra gente? Nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece, e assim é. Então, por isso, não adianta a gente se colocar numa posição de vítima. Nunca, nós não somos vítimas. De alguma forma, nós criamos, em algum momento, nós criamos e nós atraímos. Tudo nós atraímos. Bens materiais, pessoas, situações, doenças, tudo é nossa responsabilidade. É duro, né? Porque parece que quando a gente pensa assim, a gente sente o peso, né, da nossa limitação. Mas é importante nós termos essa consciência de quanto ainda nós somos limitados. Mas o legal disso, né, de a gente admitir isso, é saber que a mudança também está nas nossas mãos. Nós somos responsáveis pela mudança que queremos em nós. Então nós podemos começar agora. Não é igual ao regime, né? Que a gente fala assim, segunda-feira eu começo.
E é isso que a gente faz com tudo na nossa vida, né? O mais absurdo, assim, que eu acho, é quando uma pessoa fala assim: nesta vida eu não vou mudar. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Vou deixar para a próxima encarnação. Isso é o mais absurdo que a gente pode fazer, né? Nós temos que aproveitar cada instante. Nós temos que acordar agora, não é amanhã, não é hoje à noite, é agora, né? Que a espiritualidade nos ajude, e sempre nos ajuda quando nós queremos de verdade, né? Quando nós queremos com o coração, nós sempre recebemos ajuda da espiritualidade para que nos direcione, para que nos aconselhe, para que nos ampare nas nossas decisões, para que possamos despertar hoje, né, para a responsabilidade que cada um de nós temos sobre nós mesmos. Deixe de procurar, vai falar mais tudo que eu falei. Deixe de procurar responsáveis por aquilo que lhe ocorre de ruim. Pare de ser vítima e reconheça que o destino está em suas mãos. É você quem atraiu as experiências e as pessoas que cruzaram seu caminho, com seu modo de pensar, falar, sentir e fazer, né? Então ele está confirmando aquilo que eu falei. Nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal. E foi só por isso que Jesus veio até nós um dia e deixou tanto ensinamento pra gente, né? Porque se nós não fôssemos responsáveis pelos nossos problemas, ele ia só ensinar a gente: ore, reze e peça a Deus que te ajude, que resolva todos os seus problemas, né? Às vezes a gente fala assim: entrega nas mãos de Deus. É muito metafórico isso, né? Tá na hora da gente acordar. Não adianta eu embaralhar toda a minha vida e depois entregar. Desculpe, nem mexi. Acho que eu falei alguma coisa errada. Então, a gente embaralha toda a nossa vida e depois a gente vai dormir, faz uma oração e entrega na mão de Deus. Deus, resolve isso para mim. Não pode ser assim, né? Não tem sentido. Se a gente estudar, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecimento, e conhecimento é luz nas nossas mentes, é o conhecimento que amplia a nossa visão de mundo, de vida, de encarnação, de reencarnação. É só buscando conhecimento que nós vamos entender todos esses processos, e aí nós vamos entender que a responsabilidade é nossa. E aí, é aí que nós vamos sentir alegria por essa responsabilidade ser nossa mesmo. Graças a Deus que eu sou responsável por mim. Porque aí o outro não vai determinar se eu preciso sofrer. Eu é que vou definir o sofrimento na minha vida, se ele cabe ou não na minha vida. Quando você muda interiormente para o bem, toda a sua energia se torna positiva no mesmo instante. Você poderá ir à missa, participar do centro espírita, frequentar o culto protestante, mas se não for bom por dentro, o bem não o alcançará por fora, né? Mais uma vez, está falando sobre a nossa responsabilidade. Não adianta a gente vir todo dia, toda semana aqui no centro, 2 vezes por semana, escutar, receber o passe e achar que tudo está certo e resolvido. A mudança é de dentro para fora. Nós é que causamos a mudança em nós. Não adianta ficar esperando que os nossos mentores, os nossos benfeitores nos curem das nossas doenças. Eles não podem fazer nada se a gente não fizer aqui dentro, ó, mente e coração. É isso que tem que mudar. Por isso que vocês ficam sentados aí 1 hora toda noite que vocês vêm aqui, né? Pra gente escutar. E quem vem falar aqui também, né? Quem vem falar aqui precisa escutar muito mais que quem está sentado. Por isso que eles direcionam pra gente vir aqui falar.
né? Porque a gente precisa ler, a gente precisa pensar no que a gente está falando e aquilo cabe como uma luva para nós, né? Por isso que a gente fica aqui estudando, ouvindo, porque precisa mudar lá dentro. A gente precisa refletir sobre tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, porque senão o passe ele não tem efeito. Se eu não me transformar, o passe não resolve. Ele é paliativo, né? É como você tomar um banho. Você chega em casa e toma um banho, né? Não dá aquela leveza no corpo? Mas é momentâneo, porque com esse calor que tá, a gente sai do banho e a gente já começa a suar, não é assim? E funciona da mesma forma. Se a gente vem aqui, cumpre tabela, toma o passe, mas não muda nada lá dentro, não muda, não me faz pensar em nada diferente na minha vida, o passe não vai resolver. Quando a gente sair ali fora, a gente já tá com dor de cabeça, já tá tudo bagunçado novamente, né? Então é de dentro para fora. A verdadeira religião não é o que você faz durante 1 hora por semana quando está no templo da sua fé. É o que você faz de bom nas 24 horas de cada dia, né? Então, usar a espiritualidade não é frequentar um centro espírita. A espiritualidade, ela está em nós 24 horas por dia, não é só quando eu venho aqui. O tempo todo nós temos que estar conectado com a nossa essência. A nossa essência é espírito, nós somos espírito. Então, como não ser espiritualizado no dia a dia? Se eu pensar só na matéria, só no que é material, sem olhar para dentro de mim, sem ser honesto comigo mesmo, transparente com todos, eu não estou usando a minha espiritualidade, né? Não estrague a saúde com preocupações excessivas. Se você analisar bem, você reconhecerá que jamais haverá motivo para preocupações, pois se tem um problema pendente, resolva-o logo em vez de se preocupar. Milhares de pessoas mergulham em profundo desequilíbrio emocional, justamente porque desejam solucionar questões que somente o tempo será capaz de equacionar. É o que o Chico falava, né? Tudo passa. E a gente precisa aprender isso, que tudo vai passar. A preocupação, ela não resolve problema nenhum. O que resolve os problemas é a atitude, né? O que vai nos curar, seja aquilo que for que você busca aqui hoje, né? Seja uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual na sua vida, seja o que for, não vai ser solucionado só com pensamento, só com preocupação. Vai ser solucionado com atitude. É aquilo que a gente falou, né? Aproveite esse momento para fazer uma profunda reflexão sobre você mesmo. Pega essas palavras que estão sendo ditas e leva para dentro de você. Eu me enquadro? Eu posso mudar algo em mim? O que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Mas só ficar pensando nisso, perder o sono por causa do problema, não resolve. Quando a gente está dormindo e a gente acorda durante a noite pensando naquele problema, muito comum, a gente consegue resolver o problema perdendo o sono? Então, nós temos que educar os nossos pensamentos, né? Ai, gente, tá virando uma comédia, né? Tá virando uma comédia. Vai cair de novo. Ah, é, agora vai. Acho que foi eu que errei aí. Ai, meu Deus. Então, o grande problema é o nosso corpo emocional, né? As nossas emoções. Quanto mais preocupações, mais nós vamos desequilibrando o nosso campo emocional. E é por aí que as doenças chegam até nós, né? O nosso desequilíbrio emocional. Enquanto você se queixa, o tempo passa, os problemas se avolumam e suas mãos
estão desocupadas. Não há dificuldade que o trabalho e o tempo não resolvam, né? Então, quando a gente fica muito preocupado, a gente não está resolvendo aquilo que a gente precisa resolver. Então, a gente tem que equacionar o nosso pensamento na resolução do problema. E aí, imediatamente, partir para a solução, ter atitude, isso em todos os campos da nossa vida, né? Sem esperar que algo ou alguém externo venha resolver os nossos problemas. Não adianta fugir dos problemas, são desafios, né, que nós precisamos resolver. Nós nos colocamos nesse desafio, porque nós precisamos aprender algo. Então, quando a gente muda o nosso olhar perante o problema, perante o desafio, a gente consegue achar a solução, né? Se eu entender que cada problema me traz um aprendizado e que eu preciso desse aprendizado, senão eu não teria esse problema na minha vida, fica um pouco mais fácil de passar por ele. Sempre lembrando aquilo que Chico falava, né? Tudo passa, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu propósito e tudo passa. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Uma ótima noite para todos. Bom, vamos lá então, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. É sempre bom ouvir, né, boas instruções. Quando a gente pensa que nós estamos nos tornando, né, estamos nos envolvendo numa rotina de mensagens, aquilo é acumulativo em nossa consciência, sem que a gente se dá por, né, a gente não percebe isso. E em algum momento, tudo isso que a gente está ouvindo, que às vezes possa ser até repetitivo, um dia isso nos trará benefício, né? Então, que a gente possa aproveitar todos os momentos de instrução, aproveitar todos os, né, cada momento do dia, da noite que a gente puder exercitar a nossa consciência, fazer uma autoanálise, para que a gente consiga alcançar os objetivos que nós aqui viemos como espíritos encarnados agora num corpo, e que amanhã estaremos todos desencarnados, certo? Ninguém vai ficar para titi aqui. E quando nós lá estivermos, eu tenho certeza que todos nós, né, vamos lembrar do que a Vanice disse, do que o Hélio vai dizer, e que todos, né, daqueles momentos que aqui nós estivemos. Então, além de tudo isso, nós temos que ter paciência, né? É o que nos impulsiona a nós nos colocarmos de uma forma com humildade agora, ouvirmos, aprendermos e evoluirmos para o amanhã. Isso é muito bom que a gente, né, medite sobre isso. E nós vamos estar aqui, toda segunda e toda quarta, com esses estudos, com as palestras, porque não sei se a gente, é uma coisa importante que às vezes a gente também não percebe, é a reforma íntima. Nós vamos fazendo essa reforma íntima de acordo com o que nós vamos ouvindo. Eu não toquei, vocês viram, né? E a reforma íntima, ela é importantíssima no tratamento individual de nós. Cada detalhe, cada palavra, cada ensinamento, cada passe, cada momento que aquilo estiver, eu estou fazendo o quê? Estou lapidando o meu espírito. E a lapidação vem com a reforma íntima. Então vamos lá. Que a gente possa, né, aproveitar ao máximo todos esses momentos que a gente tem aqui. Eu só gostaria, antes de dar início à palestra, né, comentar um pouco, porque nem todos tiveram a oportunidade de ver aqui no nosso vídeo a questão da importância do Evangelho no lar. E isso é importantíssimo. Por mais que a gente
olha só, por mais que a gente insista em que todos nós precisamos fazer o Evangelho no lar, sempre vamos ter uma informação assim: olha, não deu tempo, não tive condições, faltou luz, eu estava sozinho, eu estava no trânsito, não consegui, ou na hora que eu fui fazer chegou uma visita. Nós temos várias interferências, né, para às vezes evitar de fazer o Evangelho no lar. E nós temos que ser persistentes, não deixar que algum entrave impeça que nós façamos o Evangelho no lar. Ele é importante, ele é a luz do Evangelho, a luz de Jesus que protege o nosso lar. É importante isso. A gente vem aqui, toma um passe, né? Sai daqui bem, e nós precisamos ter o nosso ambiente sagrado também nas mesmas condições. Ele precisa estar ali iluminado, para que a gente possa também lá se sentir bem e continuar, né, enfrentando, e lá onde a gente também abastece as nossas energias, onde tem bastante aprendizado na família, muitas vezes com pontos de vista diferentes um do outro. É lá que a gente aprende. Então vamos lá, pessoal. Eu vos convido então para nosso momento aqui onde a gente possa elevar os nossos pensamentos em Jesus e fazer um colóquio bem gostoso de agradecimento, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, né? Nos elevando até Jesus, agradecer por tudo aquilo que estamos ouvindo e por aquilo que estamos passando neste planeta. Agradecer ao plano espiritual por eles estarem nos ouvindo, estarem nos ajudando a nós enfrentarmos todas as nossas dificuldades. Então, que nesse colóquio que a gente vai fazer com o nosso nível maior espiritual, podemos colocando de início as nossas necessidades pessoais, a minha cura corporal, a minha cura espiritual, me fortalecendo para os desafios do amanhã. E por que não pedir também por um bom emprego, para que eu possa, né, manter em equilíbrio as minhas condições financeiras, pedir para que eu tenha um bom relacionamento na minha área de trabalho, que eu possa, né, envolver a todos ali com o meu carinho, com a minha alegria, com a minha energia boa, que eu possa envolver todos aqueles que eu tenho em mente neste momento com uma luz azul, né? Que seja lá o gerente, o diretor. É importante nós termos um bom relacionamento espiritual no local de trabalho. E por que não também na escola? Por que não também no meu refúgio residencial, lá onde eu me aconchego? E pedir ajuda a esses irmãos de luz pelo meu vizinho da direita, pelo meu vizinho da esquerda, pelo meu vizinho lá dos fundos, que também de vez em quando faz o seu barulho da frente, mas que nós possamos nos harmonizar, nos entender, pedir a Deus que haja harmonia no meu bairro, segurança, pedir a proteção para o meu bairro, né? Pela minha cidade, pelo meu país e pelo meu planeta. Este planeta maravilhoso que nos recebeu e nos recebe e nos acalenta todos os dias, nos ensinando através da natureza, do amanhecer, do entardecer, do anoitecer, todos os sintomas deste planeta que nos coloca, né, como figuras principais. E a gente pode também expandir esta vibração até aqueles que se encontram em hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos, todos aqueles que eu possa alcançar através do meu bem-querer,
no meu bem pensamento, no meu bom pensamento. E que todos esses que eu coloquei nesse instante, diante desses irmãos de luz, que eles possam acontecer com a minha fé e com a minha credibilidade. E assim, Pai, de joelhos a teus pés nesse instante, eu me coloco dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante desta noite, o Hélio, que trará aí a mensagem de Jesus através do Evangelho que ele nos deixou. Uma boa tarefa, uma boa palestra para todos. E uma boa palestra para o senhor pegar. E não deixa o microfone. Não chega perto desse hoje. Boa noite, gente. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Hoje eu vim aqui a passeio. Vim para ver vocês de perto, porque a Valência fez a minha palestra. É coincidência? Não, porque a gente precisou vir 2 vezes. Por isso que as coisas acontecem. E ela falou bastante sobre Chico Xavier, e hoje é uma mensagem de Chico Xavier que caiu para mim. O João Carlos de Luca, nos livros Minutos com Chico Xavier, benefício e sacrifício. E muitas vezes a gente vem à casa espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, porque religião não é coisa de Deus, né? Religião é coisa de homem. Religiosidade, fé é Deus. Jesus, quando esteve aqui, não virou para o pai dar e disse para ele: seja católico, seja evangélico, seja espírita, né? Principalmente seja ateu. E eu sempre fui ateu. Já comecei tropeçando. Ele só pediu que a gente fosse cristão. E ultimamente, uma das coisas que a gente menos vê é o cristão. Infelizmente, muitos de nós estamos aqui no benefício e sacrifício. Eu não quero sacrifício, eu quero só benefício. Eu quero só ter. Eu quero ter um carro já 2025, eu quero trocar minha casa que tem, 200 metros, é muito pequena, por uma de 400, 600, para quê? Quando a gente partir daqui, Chico disse que quando a gente parte, a gente chega do outro lado exatamente como a gente está aqui. Se eu tenho uma doença, eu vou chegar lá com a doença. Porque a doença é do meu espírito que se manifestou no corpo. E eu não cuidei bem do meu espírito. Esse corpo vai virar pó. Mesmo tendo essa consciência, eu tenho a obrigação e o dever moral de devolvê-lo para a terra, para ele virar pó, na melhor situação possível. Do corpo, da mente. Ué, mas ele vai virar pó. Então, mas é uma obrigação moral. Agradecer a esse corpo por me ter dado a experiência de X anos. Chico, quando desencarnou, poucas pessoas sabem disso. Eu acho que não tem nenhum livro ainda. Pelo menos eu não vi. Emmanuel veio buscar. E no hospital onde ele estava, na cama, ele saiu, o espírito que estava como Chico saiu, e de joelhos agradecendo aquele corpo que serviu de morada por tanto tempo.
E Emmanuel fala, vamos, Chico, esse corpo vai virar pó, mas ele foi meu instrumento de progresso. E muitas vezes a gente não faz isso. Chico deixou aqui, e o João Carlos de Luca compilou de várias passagens algumas lições. Benefício e sacrifício. Quem não quer benefício? O meu sacrifício ele não quer, né? Eu venho aqui na Casa Espírita, Igreja Evangélica, Católica, que eu comecei a falar, à procura de cura para o meu corpo físico, né? De prosperidade material, de harmonia no lar, de proteção para todos os nossos parentes e amigos e animais. Eu posso até pedir. Receber é diferente. Até porque muitas vezes a gente pede e ainda fala, pô, mano, eu nunca recebo. Lógico. Primeiro, eu não sei pedir. Segundo, eu recebo aquilo que eu mereço e que vai me fazer bem. Às vezes a gente tem alguma doença que vai nos servir para nos burilar, né? Eu vou ter que ficar parando arestas, adoro comer doce, mas eu não posso comer muito, não posso nem comer. Então a gente começa a se controlar, né? Tem um problema cardíaco, então eu não vou sair para caminhar ao meio-dia, né? São coisas bem claras que muitas vezes a gente não faz. Ou se faz, ainda leva o animalzinho junto, o coitado, para queimar as patinhas no meio-dia no asfalto quente, né? É esse o tutor que nós somos para os nossos animais e às vezes os exemplos que nós damos para os nossos filhos. E aqui o Chico diz o seguinte, primeiro Emmanuel fala, nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Então a gente pode fazer todos os votos, pode pedir tudo que a gente quer, pode fazer todas as promessas que a gente quiser, né? Mas não esqueça da ação, não esqueça da renovação. Foi dito sobre a reforma íntima. A reforma íntima não tem dia para a gente começar. A gente pode começar ontem, hoje, amanhã, deveria ter começado do ano passado. Mas quando a gente começa, o bicho pega tanto que às vezes algo tão pequenininho que eu tenho em mim, que não me incomodava, passa a incomodar. Porque a gente vai tirando aquelas mazelas da gente. E quando a gente inicia uma reforma íntima, que não é fácil, não vamos pegar aquele defeito maior que a gente tem, não. Porque a gente não vai conseguir. Vamos começar pelos pequenininhos e a gente já vai ver a dificuldade tão grande. A maledicência. Ah, mas eu não falo mal dos outros, eu só comento. Eles somos nós. Se a gente começar com os defeitos pequenininhos, a gente vai conseguir eliminar alguns. E chegar do outro lado, como o Chico disse, um pouquinho melhor, como eu estava ao partir. Emmanuel disse isso, e o Chico diz, busquemos os templos da nossa fé religiosa, ele está se referindo. Então, a todas as religiões, independente da religião, vamos lá no templo evangélico, na igreja católica, aqui no centro espírita, né? E vamos obter inúmeros benefícios. Imagina, eu vou no recomeço só para curar o meu mal físico, mas eu tenho um sacrifício, tenho que ouvir o Hélio falar, é um dos sacrifícios, tem que ouvir o Aidar também, né? Tem que ouvir a Eunice. Porém, a gente fala muito em Chico e as pessoas falam, pô, por quê, né? Porque ele é a referência maior do Espiritismo, né? Kardec veio, trouxe
a doutrina espírita e Chico Xavier exemplificou. Não dizendo quem é mais importante, para mim os dois são o mesmo. Mas quem trouxe ou quem exemplificou? Vivenciar é mais difícil, é o sacrifício, né? Então, por isso que a gente fala sempre nele. Então, ele sempre diz que independente da igreja que a gente está indo, o que vale é a nossa fé. Acreditar que o Aidar que está aqui ao meu lado, usa o nome do Aidar que é o que eu sei, tá? O de vocês fica mais difícil. Existe, é tão fácil, é só olhar para ele. Eu ainda enxergo. Eu uso óculos, mas não enxergo. Então eu vou ver que o Aidar existe. Está constatado. Agora, acreditar que Deus existe, isso é fé. Acreditar em algo que eu não possa ver, acreditar que eu venho à casa espírita, passo na sala de orientação, recebo uma assistência espiritual, recebo umas curas espirituais e vou me curar, isso é fé. Então nós já devemos ter o ingrediente principal quando a gente vai procurar um templo religioso, que é a fé. E eu não preciso estar, como a Vanessa disse, dentro de uma casa espírita para praticar o bem. O bem a gente deve praticar, né? A gente não deve, né? Seria bom que a gente praticasse todos os dias, em todos os instantes da nossa vida. Quando a gente vai dormir, é uma pergunta e eu gostaria de ter a resposta. Eu sou vocês nesse momento. Eu vou dormir. Aí eu fiz minha prece ou não importa. Fui dormir e dormi. Sereno. Aí cumpriu um determinado número de horas e eu acordo. Tranquilo. Esse é o L1. O L2 vai dormir no tranco. E acordo pulando na cama, no outro tranco. Quem somos nós? A maioria de nós somos o segundo. Isso tudo não é falta de fé, mas é falta de preparo para dormir. Digamos, o sacrifício. Não é sacrifício nenhum. Se preparar para dormir, para que esse corpo físico possa ter um descanso e estar apto no dia seguinte, com as energias repostas, para ter o que gastar de energia durante as 24 horas do dia seguinte. Queiramos ou não, acreditamos ou não, ao dormir, a gente vai fazer uma viagemzinha astral. Não fiquem com receio, porque o nosso espírito vai, mas ele volta. Ele sabe o caminho direitinho, tá? Mas funciona assim. Por que eu durmo tudo? Que eu deixo para fazer minha prece, quando eu faço? No último momento. Já não faço nem evangelho no lar, né? Mas deixo fazer a prece para dormir no último momento, quando eu estou trincando de sono, ainda deito. E aí eu começo. Pai nosso que estás no céu. Santo, esqueci. E volto de novo. E volto de novo. 320 vezes. Faz não. Vai dormir 10 minutos mais cedo. Porque não vai ter validade nenhuma. Primeiro eu estou fazendo algo decorado. Eu não estou pensando na beleza das palavras do Pai Nosso, que é a melhor oração que a gente tem. Está na Bíblia. Mas, se eu fizer sem sentido nenhum, não vai valer nada. Vamos conversar com Deus. Conversar com Deus tem inúmeras vantagens. Primeiro, é a fé. Eu estou conversando com alguém ou algo que eu não consigo imaginar. Deus, para mim, pode ser a natureza. Muita gente já adorou um animal, não é isso? Faziam bezerros de ouro, para cada um ter uma referência de Deus. Mas quando eu oro, converso com Deus, eu estou admitindo que essa força maior, que essa energia maior existe. Olha que vantagem.
quando eu converso com alguém, principalmente com Deus, não me dá sono. Que eu tenho que pensar, que eu vou falar. E quando eu penso, naquele momento eu não tenho sono. Mas eu sei que vocês estão pensando, mas eu vou falar o que para Deus? Ele sabe tudo sobre o ego, sobre nós todos que aqui estamos. Eu diria um pouquinho mais. Ele sabe tudo de nós todos e o que ainda vai nos acontecer. Mas, porém, quando eu me predisponho a falar dos meus problemas, que ele sabe sim, com certeza, eu estou demonstrando a ele a minha pequenez perante a essa força maior. Então só tem vantagens. E aí quando eu me preparo para dormir, eu durmo e eu acordo. Ou eu durmo e acordo. Quando eu me preparo para dormir, não é que eu não vou ver coisas boas, não. Também posso encontrar um algoz do passado, mas eu me torno invisível aos olhos dele. Porém, quando eu não me preparo, é a hora de voltar e dar aquele choque no corpo, dar o pulo. Ele me reconhece, eu vejo, ele me vê. E o que o espírito faz? Volta para se esconder nesse corpo. Ali eu estou guardado, mais ou menos, só que não. E aí dá esse choque mesmo, né? Por isso que a gente pula muitas vezes. Então, independente da casa que a gente frequente, nós temos inúmeros benefícios. Almejamos a cura do corpo, como eu disse, a prosperidade material, a harmonia da família, proteção para os nossos familiares, e podemos e devemos pedir tudo, né? E algo mais. Algum benefício para a nossa vida, proteção para o nosso bairro, como foi dito, né? Para o nosso município. Mas, quando eu faço tudo isso e ainda me coloco dizendo, convidando para o sacrifício, eu deixo muitas vezes de praticar o principal, deixar o benefício da maledicência. Se eu deixar de falar mal de alguém, olha o benefício que é essa maledicência. Porque eu não sou essa massa que está aqui. Agora eu vou trocar o Aida. Essa senhora que está aqui não é essa massa que está aqui. Nós somos só energia. E o universo é uma energia maior. Quando a minha língua é muito grande e só fica na lamúria, só na maledicência, eu estou jogando essa energia para o universo, que é essa energia maior, que vai captar e vai fazer mal para alguém. Pensou, criou. Mas essa energia também, é bom a gente saber, por uma lei física, um dia ela volta para mim, ou uma hora ela volta para mim, numa intensidade maior. Aí eu reclamo, né? Eu não gosto dessa frase, mas eu viro para Deus e pergunto: ô amigo, não que ele seja Deus, né? Ô Jesus, por que comigo? Né? Aí a gente não pensa no que a gente faz. Muitas vezes, esses pequenos defeitinhos que a gente tem, maledicência, os hábitos infelizes que a gente tem muitas vezes de fazer comentários e perde a oportunidade de ficar de boca calada, né? De paixão desvairada. Paixão não é amor. Amor é aquilo que vem aos poucos. Você vai conhecer uma pessoa e vai se apaixonando pela pessoa, mas é amor, vai vindo aos poucos. Paixão é aquilo que vem, acaba com a pessoa e depois não sobra nada. Então, muitas vezes a gente confunde a paixão com o amor. Principalmente com essa paixão desvairada. Principalmente quando somos jovens, fazemos muito disso, né? O comodismo, a reclamação, o egoísmo.
muitos de nós ainda dizem: eu não sou egoísta. Eu não posso dizer por vocês, mas uma obra que nós não somos egoístas. Ainda somos, infelizmente. E cabe ao Espiritismo esclarecer isso, para que a gente possa amenizar esse egoísmo. Ah, mas o Hélio é bonzinho. Pisa no calo do Hélio. Pisa no calo da idade. A gente não é tão bonzinho assim. Então, é de bom grado que a gente retire esse egoísmo da gente, né? Porque egoísmo a gente vai distribuindo para todo mundo, pessimismo, um desamor até por nós mesmos. Muita gente pede um grande amor na vida, que possa amar a sua família, que possa conviver em paz, mas não consegue se olhar no espelho. Que diacho de amor é esse que ele tem? Que não ama nem a si mesmo. É necessário que eu me aceite como sou. Eu não recebi esse corpo por acaso. Ah, eu queria ter 2 metros, olhos verdes, um verde e um azul ainda para ser diferente, né? Ser loiro. Não, eu recebi o corpo que eu preciso para viver as experiências terrícolas. Esse espírito está vivendo uma experiência no planeta Terra e precisa desse corpo. E muitas vezes a gente reclama: poxa vida, eu tenho tantas dores, né? A gente é craque em reclamar, em vez de agradecer. Ô Jesus, gratidão, hein? Olha, meu joelho dói por demais da conta, mas eu ainda consigo me levantar sozinho da cama. Demora um pouquinho mais, só uns 20 minutos, mas eu consigo, né? Quantos de nós que a gente conhece que não consegue se levantar, que não consegue caminhar? O que é uma dor no joelho? É ruim? Claro que é. Quem tem sabe do que eu estou falando, eu tenho. Mas a gente tem para aprender alguma coisa. Se essa dor que a gente vivencia, física, no corpo físico, e principalmente a dor moral, ela não serviu nada para a gente, eu não aprendi nada com essa dor moral que eu vivenciei, ou que eu estou vivenciando, com essa dor física, te prepare, porque eu vou ter que vivenciar isso de novo, porque eu não aprendi a lição, eu não tirei proveito nenhum. Isso somos nós. Eu recebi um convite ontem que eu fiquei assim, muito contente. Eu não vou abrir o celular agora, porque eu não vou nem achar mesmo. Para conhecer uma casa espírita, a casa espírita mais antiga do Brasil. Pensei que estivesse muito longe, né? A primeira casa espírita do Brasil foi em 1870, na Bahia, mas fechou. Já fechou, né? Também com 100 e poucos anos fechou. E a segunda casa mais antiga é aqui no Vale do Paraíba, né? Perto da cidade de Registro, no município de Sete Barras. Só não estou lembrando o nome do templo, mas eu vou lembrar. Que foi fundada dia 26 de março de 1880. E está lá. Eu recebi o vídeo, que coisa mais linda, uns amigos nossos foram lá. Sabe quantas cadeiras tem? A gente fala, nossa, muita gente pode até pensar, né? Aqui no Recomeço tem tão poucos lugares para sentar, 8 cadeiras. Há 140 e poucos anos de existência a casa. 8 cadeiras. Pasmem. Tem evangelho todos os dias às 7h30. E nem todo dia enche as 8 cadeiras. De encarnados. É que nem aqui, né? Quando for colocar alguma coisinha na cadeira do lado, pede licença, porque pode ter um espírito sentado aí do lado, não tenho dúvida. Né? Esses lugares não estão vagos. E eles perseveram. Isso, para mim, Hélio, foi um aprendizado muito grande quando me passaram o vídeo
e disseram: estamos preparando uma ida, mas são só 6 pessoas por vez, não pode mais. Nem precisava falar, né? 8 lugares para sentar. Faz mal, eu fico de pé. Você vai querer ir? Se eu puder, eu estou dentro. Então, não sei qual vai ser o trâmite, tudo, para a gente ir. Mas faço questão de conhecer. Imagina as dificuldades que essas pessoas vivenciaram nesses 140 e poucos anos e não desistiram. E a casa é um brinco, limpinha, toda certinha, toda arrumadinha, com a figura de Jesus. E teve, espero que não tenha tido mais, né? Umas pessoas que querem tirar Jesus do Espiritismo. Uai, Jesus sem Espiritismo vai continuar sendo Jesus. Coitado do Espiritismo, né? Jesus é tudo pra gente. Ele muitas vezes já discordei do Evangelho. Não entendi a lição e discordo. Estou errado? Poxa, não tenho dúvida. Quando eu entendo a lição, aí eu falo assim: não é que o Evangelho está certo? Mas Jesus está sempre certo. O problema é que a gente vem na casa espírita, escuta tudo que a Vanice falou, que foi maravilhoso, escuta os conselhos do Aidar, não fazem ideia o que é o Evangelho no lar. Se o Aidar me permitir, eu gostaria de fazer um dia um Evangelho sobre o Evangelho no lar. A gente perceber por que muitas vezes eu tenho essa dificuldade que ele citou. Ah, mas eu esqueço, mas toca a campainha, chega a visita. Não é por acaso. Tem muitas explicações. E para começar a se melhorar como ser humano, o melhor passo é fazer o Evangelho no lar. É o princípio de tudo. Por isso que Chico dizia: ser médium é bom, mas ser bom é muito melhor. E ser bom, eu tenho que me burilar o tempo todo. Eu tenho que ser bom. Ser médium, eu posso ser médium, sou médium o tempo todo, 24 horas por dia, mas posso ser médium só quando eu vou no centro espírita. Alguém assistiu o Nosso Lar 2? Então. Muitos aqui já foram também. Então. É maravilhoso. Para quem lê o livro, o filme é sempre o filme, né? Mas que nem eu ia fazer um comentário infeliz no cinema, que o filme acrescentou pouca coisa para mim. Para mim, Hélio, que li aquele livro N vezes, né? Estudamos N vezes. Minha esposa virou: nossa, que filme maravilhoso quando acabou. Falei: muito bem feito mesmo. Não me esclareceu tantas dúvidas. Olha que bênção. Ela já leu o livro, mas ela falou que ela não entendeu. E na trama que os atores ali vivenciam, ela conseguiu perceber o que ele queria dizer, o que é um obsessor, como ele age sobre nós, porque a gente deixa, você viaja. Então, vão assistir, é muito interessante, né? Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e que a gente possa perceber os benefícios que a gente tem através dos pequenos sacrifícios que a gente faz. Emprestar um ombro, um ouvido, né? Dar um abraço em alguém. Alguém conhece, eu já esteve em Araxá, na Casa do Caminho, com o irmão Tadeu. Aquele homem, quando abraça a gente pergunta assim: o que acha de homem eu sou? Que nem abraçar eu sei. A gente é transportado daqui. Que vocês possam ter uma excelente assistência espiritual. Gratidão. Obrigado. Hélio, aqui a gente foi mais otimista, viu? Nós colocamos 70 cadeiras. 70. Então nós vamos chegar
Agora 70, tem mas mais 2.000 no mundo espiritual, né? Que... Só que tem gente se espremendo aí, não é? Com certeza. Ia ficar mesmo. Mas é isso, né? Aquilo que a gente vem dizendo. As lições vão surgindo, a gente vai ouvindo e a gente vai aprendendo e vai, porque nós somos teimosos, viu? Por isso que nós temos que estar sempre ouvindo muitas coisas repetitivas, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Nós vamos alcançar aí com certeza um lugarzinho lá no céu, com um tijolinho bem bonitinho, né? Ei, já pensou gostoso? Eu fiquei devendo o nome do Centro Espírita, Centro Espírita João Evangelista. João, na Bahia? 1880, não aqui perto Não, no registro, lá tá. Está lá até hoje. E pode ser também que essa cidade, né, ela tenha uma luz muito alta, um equilíbrio muito, né, que as pessoas não precisam ir numa casa espírita, né? Pode também ter isso, viu, Hélio? Por que não? Pode, A cidade pode ser iluminada por aquelas criaturas que já alcançaram um grau de elevação. Aí não precisa, mas não é o nosso caso. Eu, pelo menos, ainda não cheguei lá. Eu preciso aprender muito ainda. Muito, muito, muito. Depois de umas 500 encarnações, né? Exatamente. Eu já encarnei bastante vezes aqui na Terra. Não tenho. Mas vamos lá, gente. Que tudo isso, né, a gente também brinca, descontrai um pouquinho, faz parte do aprendizado, e que nós possamos, né, a hora que adentrarmos ali na sala de paz, complementar os trabalhos desta noite. Vale sempre a pena dizer que o maior trabalho, o mais importante de todos, foi este que vocês acabaram de receber, ouvir a palestra. Esse sim é o grande trabalho de uma casa espírita, que nos remete à reforma íntima. Lá é um complemento, aqui sim é aquilo que a gente vai. E assim, Pai, com muito carinho, nós agradecemos imensamente por tudo aquilo que aqui pudemos ouvir, entender, apreciar, por esses bálsamos incríveis que cada um de nós, nestes 30 minutos, recebemos da espiritualidade maior. Foi possível aqui observar orvalhos, né, de luz, orvalhos que se mesclavam entre o azul, o verde, entre todos nós aqui. O azul é um curativo para o espírito e o verde para o corpo. E todos nós recebeu e teve a oportunidade, né, de ter ali um minutinho, um processo de paz e de recepção desses fluidos maravilhosos que recebemos. E assim, Pai, somente dizer obrigado. Obrigado por tudo isso que aqui recebemos. E para finalizarmos, a gente se eleva novamente, dizendo aquela prece que nos foi ensinada, né, da Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Que toda esta luz, que todo esse carinho que a gente aqui recebeu, a gente possa, né, levar até os nossos lares. E lá, se tiver alguém que não pôde estar presente, que nós possamos dar um abraço bem gostoso para dividir toda esta energia que aqui recebemos. Agradecidos que estamos, vamos retornar para os nossos lares, melhores, com certeza, do que aqui chegamos. Desejo a todos muita paz, muito carinho e ainda um final aí
de semana, como ainda temos a quinta, a sexta, com bastante proteção, bastante garra, e que a gente possa, né, enfrentar todas essas dificuldades de frente, sem cair, sem desabar, sustentado pelas lições e pelas orações que a gente faz, que a gente recebe, para nós conseguirmos alcançar todos esses desafios. Um beijo caloroso nos corações de todos vocês. Que assim seja. Tchau, Ed. Obrigado, viu? Obrigado.